Olá, isto é o Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril. Hoje temos no menu ornamento Cholage, ou preto Cholage. Não, é Cholage. Preto é um projeto. Um projeto artístico. Mas é um outro, eu sou o Cholage. Desde que não te chame Nuno Santos, está tudo bem. Isso é o nome que meus pais me deram. O que a gente diz no nosso nome de batismo civil. O Diogo Picão. Olá. Diretamente do Lubinhã para cá, e diretamente do Rio de Janeiro, a Zoe Anastasakis. Olá. Disse mais ou menos bem? Zoe. Zoe Anastasakis. Quer dizer, tanta concentração no último nome que falhei o primeiro nome. Talvez começasse pelo Diogo. Hoje, no dia em que estamos a gravar, morreu o Pablo Milanés. Tu, na tua definição, vês-te como cantautor. Tens alguma influência da música cubana? Acho que o que eu ouvi mais foi o Silvio Rodrigues. Foi assim, o Pablo Milanés ouvi algumas coisas, mas não aprofundadamente. O Silvio, ouvi um disco que se chama Silvio, ouvi bastante ainda, durante uma altura. Mas foi assim a maior referência. Bom, à parte daqueles clássicos do Buena Vista... O que foi produzido pelo David Byrne? Não. Não tenho a certeza, é possível. À parte dos clássicos do Buena Vista Social Club, não é? Neles, no caso, nem todos eram compositores. No caso do Silvio, sim, era um cantautor, assim, compositor e cantor. Mas ouvi muito com Pai Segunda também, Ibrahim Ferrer. Foram, sim, referências que ficaram. E na tua introdução, dizes que, de alguma forma, queres contribuir para mudar o mundo, não é? Bom, eu acho que escrever canções... Acho que acho que se vai mudando o mundo a cada dia, com as atitudes do dia a dia, com as pessoas à tua volta e com... Não, o mundo vai mudando. O mundo também te vai mudando, mas acho que as canções podem contribuir nesse sentido. Acho que mais no sentido de fazer pensar, não acho que a canção tenha um poder. Quer dizer, pode ter bastante poder, depende da quantidade de pessoas que a ouvem e que a cantam. Mas são as pessoas que acabam por trazer mais poder a essa canção. Mas é mais no sentido de fazer pensar. Não é? Acho que o mundo melhora se pensarmos mais e se pensarmos com mais cuidado e com mais calma e pensarmos mais nos outros também. Cholage, tu já neste projeto, numa música que tem como título o último discurso do Amílcar Cabral, A Luta Continua, tu, a certa altura, dizias numa entrevista que as pessoas falam muito, há muitas palavras, e as pessoas esquecem-se que é preciso fazer. Sim, acho que eu costumo dizer, né? If you're gonna talk the talk, walk the walk, é aquela famosa expressão americana. Eu acho que, por exemplo, quando eu lancei o primeiro álbum de Cholage, senti essa urgência de, ok, eu estou aqui a falar de coisas e é importante falar, como eu dizia, é importante porque às vezes fazer a música vai ali mexer e no momento em que o pensamento está tão exíguo, né, que nós estamos a repetir os slogans políticos ou comerciais que as redes e outros mídias veiculam e que já não temos tempo para ir mais a fundo, é importantíssimo fazer pensar esse bocadinho. Mas é importantíssimo também, às vezes, também agir pelo exemplo, fazer minimamente aquilo que for possível. Canções ou ações, fazer canção é uma ação, mas outras coisas. Então, por exemplo, eu fui para o positivismo por causa disso. Eu fui para o positivismo pelas mãos do rap, para mudar aquela zona onde nós ficávamos, que eles diziam, isto é param os pretos, bandidos, fumam droga, não sei o quê. E nós dizíamos, mas isto é fixe, vamos mudar este espaço com nossas mãos. E de repente fazíamos workshops de breakdance, fazíamos cinema às 9 da noite, com cadeiras lá na rua, e as pessoas paravam e o espaço ganhou outra dimensão, que não era só o reparo e ir no palco, não é? Às vezes tens de fazer um certo trabalho para trás. Eu faço muitas coisas assim que não têm nada a ver com a minha música, porque sinto que a minha música se instrui também no que eu faço e também depois o que eu digo aponta uma ideia, uma visão de onde se quer chegar, mas depois tens que andar aquele bocadinho. Tem que se fazer, eu acho que tem que se fazer. E neste momento
tem que se fazer. Mais tarde os gritos nas redes sociais já vimos que estão apoderadas pelos que conseguem fazer mais barulho, mais ruído, não é? Quem tem o maior poder de amplificação ou de repetição, de que gerar ecos, é quem manda aqui. Mas não, Nós temos que não há continuar a uma fazer. certa necessidade de novas palavras e de novas ideias, no sentido que as palavras também acabam por definir aquilo que pensamos, não é? Acabam por arrumar aquilo que pensamos. Eu pessoalmente sinto que sim. Eu sinto. Não é que haja uma. Eu sinto que nós estamos. Ainda ontem estava a falar com uma amiga sobre isso, que é damos nomes novos às mesmas coisas, estamos sempre aqui a dar a chamar novo ao velho. O capitalismo tem essa capacidade incrível de olha, isto é novo, isto é incrível, isto é novo, e é só uma nova embalagem para a mesma cena. E nós, cada geração e cada pessoa dentro da geração, nesta fase individualista do que estamos e que todas as lutas são chamadas ao indivíduo e à indevida, nós temos a tendência de fazer acreditar isto é novo e não é. Então precisamos neste momento de ideias novas ou caminhos novos para essas ideias, porque eu acho que há ideias que eu continuo a acreditar que as pessoas, isso diz, né? Temos que pensar nas outras pessoas. Eu não posso pensar só em mim e achar que o mundo, não é? Gira à minha volta. Gira à minha volta, claro. então não quer saber se ali não come, não quer saber se queimei aquela floresta, né? Não. Então, mas os caminhos com que fazemos isso, porque os processos estão gastos, sabes? Não é? As pessoas gritaram tanto, estão gastos. Já as pessoas já nem acreditam também, né? Agora não sei se pronuncia bem ou mal. Zoe. Isto vai demorar. Zoe. Isto é Tá bom. um processo de aprendizagem. Tu, na conferência que tiveste no São Luís, no Alcântara, no Terra Batida e no workshop de Escola Refloresta Livre, falaste muito de uma espécie de imaginação especulativa. Da necessidade da gente projetar-se não do possível, do que achamos hoje possível e que está nas fronteiras, mas para aquilo que está fora dessas barreiras, de modo a podermos transformar as coisas. Há uma frase muito citada do Frederick Jameson, não é que ele seja muito citado, mas enfim, apesar de ter o nome do whisky, não é muito citado, que é mais fácil acreditar numa invasão extraterrestre e numa catástrofe atualmente do que numa mudança de um simples modo de produção, do capitalismo. Como é que tu achas que essa razão especulativa pode dinamitar esses limites do possível? Então, eu atuo na universidade e o projeto Terra Batida, coordenado por Rita Natalio, que é português e que vive aqui, que está querendo pensar as questões climáticas, pensar e agir as questões climáticas em Portugal. O projeto Terra Batida fala disso e já tem alguns anos reunindo artistas e cientistas para dar conta do enfrentamento das questões climáticas em Portugal. E para isso o projeto tem feito parcerias com artistas brasileiros, né? E esse ano você teve lá, o foco era no tema da Refloresta, então era uma escola chamada Refloresta Livre que reunia artistas, cientistas brasileiros, portugueses, no enfrentamento da questão climática, para pensar isso do ponto de vista do que é o reflorestar. Eu, que atuo como professora universitária, fico um pouco mais, talvez, distante do que artistas, músicos, né, da possibilidade de trabalhar rapidamente com o estímulo à imaginação. Porque, né, quando está fazendo música ou performance ou teatro, rapidamente já se está no mundo da imaginação, já se pode, com a sua própria imaginação e o trabalho de produzir as obras artísticas, incitar a imaginação de outros. Como é que a gente faz isso atuando no campo científico? E aí essas ferramentas que a gente vem trabalhando, que são propostas por algumas filósofas feministas, que a gente citou na palestra, nomeadamente Donna Haraway, Isabelle Stangers, são feministas que estão também atuando na universidade dizendo nós, como feministas, precisamos ocupar espaço de outro modo. Então, dizer que a ciência não é universal e que o que a gente pode fazer como cientista é também trabalhar para abrir as imaginações. Então, como é que eu, da perspectiva de uma professora universitária, posso trabalhar com os estudantes, com meus projetos de pesquisa, para abrir as imaginações? Né? Então, as ferramentas de ficção especulativa, fabulação especulativa, são boas, a meu ver, e têm sido boas para mim praticamente em sala de aula, para fazer isso, porque eu não atuo como uma artista, isso é uma escolha, mas como é que eu posso fazer isso, então, né? Embora sejas licenciado em design, não é? E depois Isso. tens mestrado em antropologia. Mestrado e doutorado em antropologia. E licenciado em design. Sim, então meus alunos são designers, eu estou numa escola de design, então claro, eu estou numa fronteira que eu posso usar com eles da criatividade,
É mais fácil, talvez, que se eu tivesse num curso de Direito, não sei. Mas mesmo assim, né? Quando vai se fazer um doutoramento, você tem que entregar uma coisa que é um horror, né? Aquelas 400 páginas de texto e aquilo fica ali guardado numa biblioteca. Aquilo é quase que assim, o que é aquilo? E como é que a gente brinca com isso, né? Assim como os artistas têm a liberdade para brincar, como é que a gente rouba essa liberdade também para pensar a ciência? E o Projeto Terra Batida quer fazer isso para o enfrentamento engajado mesmo com o impacto das questões climáticas no espaço português, né? Como é que se faz isso? Eu acho que a junção de artistas e cientistas é potente. Pode ser muito mais potente, inclusive, né? Mas, desculpa lá a provocação, a universidade não está dentro do problema em vez de dentro da solução. No sentido que os universitários, quer dizer, antigamente a riqueza que havia, por exemplo, no marxismo, é que ele era simultaneamente uma coisa simples que as pessoas sentiam dentro delas e ao mesmo tempo uma coisa complexa que interpretava a realidade. E a universidade hoje parece que cada um tem a sua linha de patenteada de discurso e todos estão divididos em 250 linhas e não está na vida, parece que está fechada dentro das... Então, na mas sua aí, bolha, não é? isso, como é que a gente trabalha para criar rachaduras, brechas, fissuras na universidade? Eu acredito que é um trabalho do coletivo. Então, a minha possibilidade como professora é me retirar do lugar de pessoa que detém conhecimento e abrir espaço para o coletivo. Eu trabalho numa universidade pública onde 40% dos alunos entraram por sistema de cotas sociais e raciais. Então, eu sou levada a aprender o que é ser professora de estudantes negros e estudantes muito pobres no Brasil, que quando eu estudei nessa mesma universidade eram todos brancos, como eu, de classe média como eu, e hoje eu tenho de aprender uma nova realidade. Então, eu sou convocada diariamente a sair do meu lugar de conforto, a criar essas brechas, essas fissuras. Então, se eu tomo consciência disso, falar que eu vou trabalhar para abrir essas brechas... eu posso fazer do problema também um caminho para umas saídas, né? Contribuir para isso. Diogo, tu usas uma canção do Fernando Pessoa que nos pede a ter alguma calma nestas mudanças. Porquê que escolheste esse tema? Bom, esse poema Ter Pressa Não Saber Chegar, eu encontrei-o por acaso aqui no Intendente num bar. Esperava um amigo e eu tenho alguma... As tendências virtudes da bebida. Não, por acaso era durante a tarde, talvez tenha bebido café, mas Também podes beber. o problema é sempre. Poderá ter sido, dependendo do clima, poderá ter sido uma cerveja, um vinho ou até um chá, quem sabe. Mas o ponto da questão era que eu tenho já, às vezes pouca paciência para a espera e sou um bocado mais ansioso, e aquilo eu peguei naquelas estantes de livros que geralmente ninguém pega, que tem nos bares, e abri o... Sopa de coração. Sopa de coração, geralmente. E estava lá uma com poesias não datadas ou não editadas do Fernando Pessoa, e abri o index e dizia Ter Pressa Não Saber Chegar. Aquilo para mim foi assim um belo morro no estômago, a dizer, calma, jovem. E depois, no fundo, fiquei apaixonado por aquele poema e acabei por musical uns dias depois. É mais quer dizer, é preciso ter calma, mesmo nestas questões, é preciso ter calma para depois a ação que se toma ser mais efetiva possível. Ou seja, abanar muitas mãos com muita força sem ir a lado nenhum acaba por não se agarrar em nada. Agitação pode não ser movimento, não é? Sim, exatamente. Pronto. E para mim aquilo foi uma mensagem de ter pressa não saber chegar. Vou devagar porque o que é sorte e o que é morte não as busco, não as evito. Venham-me buscar. Por isso vou sob o infinito sem me apressar. Existo, estou. Então é tipo... menos. Ou seja, menos para fazer mais, de alguma maneira. Tipo, passos mais devagar, passos mais firmes, com o pé mais firme no chão. Mas, no fundo, aquilo foi quase uma letra que eu usei para me ensinar a mim próprio. No fundo, foi pegar na poesia de outro poeta, para musicar e para ser quase um mantra para mim próprio. E a mim me serviu. Espero que sirva também a outros que possam padecer do mesmo problema. Tu achas que na tua vida de músico, ativista, não sei se ativista é uma palavra simpática. Não, já não gosto dessa palavra. Então, qual é que tu preferes? Estou na ação, mas é como tu disseste isso, né? Agitação. Toda a gente usa essa palavra, toda a gente neste momento, né? Nas suas várias medalhinhas que estão a usar, esses 1000 mundos que tu dizias que agora, né? As 1000 narrativas que andam todas desunidas e achar que estão todas a mudar o mundo, mas depois, se não houver essa vivência coletiva, não estamos a mudar nada. Essa ativista é tipo, tudo é ativista, então
Mas pronto, sim, faço ação. Mas não gosto mesmo dessa palavra. Acho que ela foi mercantilizada, apropriada de uma maneira muito pouco profunda, não é? E as pessoas muito autopromovem-se através disso. Não é sério, às vezes. Então preferes a palavra militante? Vamos ver. Tem mais ver. Mas sim, pode ser. Vamos ver. Aquilo que eu penso, que eu te queria perguntar é se este excesso de coisas que acontecem, esta necessidade de estar permanentemente a fazer coisas sem que haja grandes transformações, tem mais a ver connosco para não pensarmos do que propriamente para transformar alguma coisa, não? Eu acredito 100% nisso. Eu acho que o que se fez, não é? Este tecnofascismo que fez foi acelerar, né? Criar esta velocidade. E antes, em 24 horas, podíamos só fazer 3 coisas, agora podemos fazer 23. Não é? Além de ser um brutalismo, como aquilo mesmo diz, não é? Porque está é a minerização do corpo e da alma e das cabeças das pessoas. Esta fazer por fazer, precisamente, para não pensar, não é? Para não pensar mais fundo, e para sermos sempre reativos aos estímulos políticos do ódio, do medo, não sei o quê, reativos ao próximo grande evento, que é só mais um. Eu cito na indústria cultural, que é programar, mas eu saio de uma peça de teatro, fico 3 dias a bater mal com aquilo, gostaria de não ir ver outra já amanhã ou depois da manhã, mas agora é programar. Há 1000 festivais, 1000 programações, e claro que é importante ter uma indústria, um mercado, mas assim também que é um produto e que é uma indústria capitalista que faz. Yeah. E nós estamos a ouvir, ver. E quando é que se para? Quando é que se acolhe? Quando é que se contempla? Quando é que se absorve? Quando é que não se faz nada? Não fazer nada é uma resistência neste momento. Não fazer nada. Nada. Mas é mesmo nada. Porque os estímulos vêm de todos os lados. Não sabes daquilo. Não sabes. Uau, estás a ganhar. Tu perdes um dia de informação, és de ontem. Então, eu acho que sim, que há uma aceleração de tudo. Há esta compressão da velocidade. Não é? Mas o engraçado é que não saímos do presente, não é? Ao mesmo tempo, não há passado e não há futuro, só há presente. É uma suspensão, e isto é importante porque há um projeto, eu sinto que há um projeto de banir a memória, e por isso é que as coisas parecem sempre são novas, não é? Por isso é que, por isso é que agora, afinal os polícias são racistas. Não. Eram em 2010 e em 2000 e em 1900. Afinal o que agora? Não te lembras deste, daquele acontecimento, mas como somos feitos a pensar cada evento como um evento novo. Afinal mataram George Floyd. Não, e também tinham matado uma série de gajos neste país. Mas é porque foi na América e tem um poder de amplificação muito grande, esqueceste tu que vais falar dele e não vamos falar deste. E por aí adiante, não é? Afinal este campeonato vem-nos mostrar que as pessoas no Qatar estão a cair dos prédios. Não. Isto é tudo transformado em evento. E são tantos que a tua cabeça não tem como, nós não temos como processar esta informação toda. Além de ser humanamente impossível e nos rebentar a todos. E o capitalismo está a fazer isso, que é, ok, agora tu podes produzir mais. Tens mais informação, isso rebenta connosco. Criar mais. Às vezes é preciso não criar para se criar. Depois há uma coisa engraçada, é que os discursos são morais e não são políticos, não é? São pseudo-morais, não é? São pseudo-morais, são afetivos, são dessa relação afetiva e não são às vezes... Então, bora ver isto no facto, às vezes até as pessoas estão a discutir coisas com milhares de ideias não verificadas, repetidas. Eu não vou muito às redes, então às vezes alguém diz-me isto. Ela diz, depois ele diz, no outro dia ele diz, eu já percebi isto. Isto é uma coisa que está ali numa rede qualquer. Tu percebes? E depois. Então, mas e fomos ver isso, não é? Não, vemos num momento de credulidade. Credulidade. Ele disse é porque ele disse. Está bem, mas ele disse e quem é ele? Sim, até pode ser uma sumidade, mas pode estar errado. Pode ser quem for, não é? E eu queria só, daquilo que falaste antes, não é? Dessa questão da imaginação especulativa, do outro imaginário, desta ideia que já nos anos 20, vocês interrompem-se. Não, a gente quer falar. O afrofuturismo havia sempre, não este afrofuturismo agora que também parece que é só visual e cultural, é só de pôr cores e objetos, mas nesta ideia de outro imaginário, não é? Que se construiu na altura, desde os 20, as escritoras e escritores, inclusive as escritoras que tinham que escrever com um nome masculino porque não se aceitava como uma escritora de ficção científica natura, agora especulativa, escrevessem, foram precisamente criando este imaginário de esta grid está toda ela fascizada. Então, com esta palavra, com estas eleições, com isto e com isto não há. Como é que a gente imagina por fora, sem as ferramentas do zero
E isso foi um dos grandes rompimentos, não é? Chamado afrofuturismo, das coisas à volta, ou aquilo que, por exemplo, hoje em dia os Black Quantum Futurism fazem, não é? A Murmada e outros, que é o tempo? Narrativa, ideológica, ocidental, única. Vamos suspender o tempo. Isso. Essa parte interessa-me. Não é o tempo? O que é o tempo? O que é que nos disseram que é o tempo? O que é o espaço? Esta referenciação geofísica do norte, do sul, das fronteiras, de quem pode passar, quem não pode passar. O que é o Estado? Quem pode matar e quem decide quem pode ser morto. Tudo isso são gritos que nos deram Estado. What the fuck is that? Tempo, não é? Tempo. A abolição da escravatura foi no tempo tal. Então foi um evento que aboliu todos os maus do racismo. As mulheres passaram a votar. Então, pronto. Tudo isso. E nós estamos a viver um momento deste tempo, neste capitalismo Benetton pós-George Floyd. Não, como já pusemos pessoas africanas, negras a ocupar os lugares, acabou o racismo. Mano, eu vivo numa zona que não é. As pessoas estão sem emprego, mano. As pessoas estão a levantar às 6 da manhã, as mulheres, e fazer 3 trabalhos. Porque, estás a ver? Mas parece. E é essas... Né, temos que esse imaginar, né, essa grelha de ferramentas ideológicas e narrativas que foi criada durante 2000 anos não serve mais. Então, só queria reforçar isso, é importantíssimo zerar e pensar fora dessa frame, principalmente o tempo e principalmente o espaço. Mas, simultaneamente, há uma coisa estranha que é... há coisas que nós dávamos como adquiridos, como, enfim, não resolveram o problema das mulheres, mas as mulheres ganharam ou conquistaram um conjunto de direitos. E, de repente, no meio de uma crise económica, esses direitos tornam-se ameaça para gente que não tem nada a ver, mas de repente a liberdade sexual das mulheres torna-se uma ameaça poderosa, não é? Começa a haver discursos de voltarem à família, voltarem ao redil, etc. Porque é que há este retrocesso, digamos, em vez da alternativa a este modo de produção se expressar de uma tentativa da sua superação, parece que querem voltar antes dele, não é? Quer dizer, um imaginário. Mas é porque as coisas têm a ver com o tempo, talvez. As coisas estão acontecendo o tempo todo ainda. Né? Tem um filósofo quilombola brasileiro, o Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, e ele fala assim, eu prefiro nem me focar na discussão racial, porque ele fala assim, eu prefiro falar da necessidade de fazer a contra-colonização. Então ele fala, e aí pergunta, mas o senhor é negro? Ele fala, sim, mas eu acho que assim, a gente é colonizado todos os dias. Então não é que a colonização acabou e estamos num mundo pós-colonial. Dentro da gente, nos nossos imaginários, nos nossos afetos, mas também em toda a política, né? A política, o colonialismo ele opera todos os dias e o trabalho é contra-colonizar. Então é como se essas pistas todas que vão gerando pequenas, né, novas liberdades ou pequenas revoluções ou transformações, como tu falou, tá tudo acontecendo o tempo todo. Então tem um direito conquistado aqui, mas aqui tem há uma contraforça logo ali. Claro. Então a luta ela é infinita e o que ela acha que demanda da gente? Não essa loucura de ficar o tempo inteiro aí achando que na rede social tá, né, chegando a novidade, mas uma atenção, um estado de atenção incorporado mesmo, assim, uma presença, tô aqui, onde é a minha situação? Onde eu penso muito isso. Onde é que eu tô? Então, aqui, ó, o meu bairro, onde eu tô, na minha luta, na minha vida, mas uma atenção para o que está acontecendo. E isso também é muito exaustivo, né? Sim. Mas há uma coisa que é... eu estava a ler uma vez, há muitos anos, um artigo do Hobsbawm sobre esquerda e identidade. Ele diz que o conceito de identidade na sociologia, tu és sociólogo, aliás, o conceito de identidade na sociologia é uma coisa dos anos 70, de identidade psicossocial, a primeira vez que aparece num dicionário. E hoje há uma espécie de multiplicação das identidades. E parece que aqueles que sofrem opressão estão cada vez em caixas mais pequenas. E não há o segundo movimento, que é todos esses que estão em caixas mais pequenas podiam estar numa caixa comum, que é a protestar contra a opressão de A, B, C ou D, não é? Quer dizer, há ali uma espécie de... Eu vi isto para dizer que tu, num podcast que eu ouvi, uma intervenção tua, tu a certa altura dizias que em vez de uma coisa global devemos atuar no momento e em coisas parcelares. Mas não há uma necessidade de haver uma coisa global, que se possa atuar globalmente contra aquilo que está? Eu vejo uma coisa que é assim, o comum é um problema. Assim,
O comum é um problema, porque as coisas são muito diferentes. A gente teve uma situação lá na escola onde eu dou aula, uma menina negra, moradora de uma favela, que cuida de uma mãe doente. E ela não conseguia as aulas. E aí ela escreveu uma carta dizendo aos professores: eu queria entregar os trabalhos de forma remota, isso antes da pandemia, porque eu preciso cuidar da minha mãe. A mãe estava num nível assim, às vezes colocava fogo, ia fazer um café, colocava fogo em casa. Ela precisava ficar com a mãe. E ela ainda trabalhava para levar dinheiro para casa. E os professores, claro, todos brancos, receberam aquele e-mail e não entenderam, porque o argumento dela, o principal argumento era, além dela dizer que a favela dela estava ocupada e a polícia invadia e ela às vezes não podia sair porque a polícia tinha entrado, além disso, que isso um branco entende no Rio de Janeiro, ela dizia: eu me sinto exausta, muito cansada. E esse argumento foi levado na reunião de professores ridicularizado. Pois, mas isso é... E aí, eu e um outro professor, brancos, os dois falamos: olha só, talvez o que ela chama de cansaço e exaustão não é a mesma coisa que a gente, que consegue pegar um metro, até um táxi para vir aqui, que gasta 40 minutos. A gente não tem como saber. Então, como é que a palavra cansaço e exaustão não pode ser comunalizada, não é? Então, assim, qual é a atenção que eu, na minha vida cotidiana, me requer, né? Eu penso a partir de onde eu atuo. Eu tenho de ouvir essa menina e tentar entender o que ela está querendo dizer quando ela fala que ela está exausta e saber que exaustão para ela não necessariamente. Então não dá para chegar a um comum. E é bom que não chegue. Sim. Mas é exaustivo pra caramba também lidar com essas situações. Porque, eu já sei o que é exaustão, caramba, tô aqui morta de exaustão. Não, a exaustão dela é outra. Se eu for tentar entender, talvez a gente chegue a algum lugar possível. Mas não é pelo comum, é pelo diferente. Pois é, o exercício de nos pormos na pele dos outros, que parece o exercício mais antigo e que devia ser uma coisa comum no nosso dia-a-dia. E é isso, acharmos que todos partimos todos do mesmo ponto inicial, é uma falácia completa. Pois. Não é? Pôr na pele, não. Escutar como é que dói na minha pele, como é que dói na tua, e dizer, ok, então, dói aqui, então vamos ver, porque tu não vais pôr na minha pele, eu não vou Sim, pôr claro, nunca saberei, mas é um exercício de tentativa. Não vou pôr na pele de uma mulher ou de um transexual, ok. O que tu dizes, esse discurso, a gente já teve essa discussão, não é? Esta questão de... Mas é assim, a esquerda diz, não pode haver movimentos identitários porque eles fragmentam a esquerda. Eu não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Por outro lado, exatamente, a esquerda universal, muito tenuamente, não é, aprofundou as questões das mulheres, as questões de raça e não sei o quê. Então houve sempre esta discussão. Eu também sinto que às vezes as coisas estão tão departamentalizadas em microidentidades, eu sinto, mas sou do meu tempo. No meu tempo a gente dizia LGBT. E agora temos que, né, ter essa atenção que outras pessoas trouxeram outras identidades, outras posturas nesses mundos. Agora, eu entendo que às vezes temos que saber ter essa atenção também para, ok, há estas identidades a isto, às vezes tem que haver, eu não digo movimento, eu concordo muito contigo, não dá para pôr como quando a gente gasta energia para tentar criar uma universalidade, não fazemos nada, mas às vezes é preciso alinhar azimuthos e fazer coisas que são... É? Fazer uma luta que é concreta, mano. A questão de classe para mim continua a ser, eu fragmento com outros irmãos e irmãs negras em Portugal, no centro, porque a minha mãe foi trabalhadora doméstica, morreu com o corpo todo fodido, e o meu pai morreu há 2 meses com o corpo todo fodido, e eu não ligo como muitas pessoas estão no movimento negro, porque a questão de classe fragmenta-nos, porque eu vivo na rentela, porque eu vejo como é que as pessoas vivem, continuo a ser um operário da arte, não vivo de subsídios que me permitam, os subsídios não nos permitem ter aquela ideia de artista glamourosa, a gente tem que batalhar, e das vezes se for preciso, se a casa tenho que pintar a minha casa que eu não posso. Então há fragmentação, não é? Há tiros lá em baixo, há a polícia a chegar e a bater. Não, há coisas que nos juntam e há coisas que nos fragmentam. Às vezes temos que entender aqui que quando um negro agredido para algumas pessoas, inclusive negras, parece um evento, fogo. Lá em baixo do meu prédio não é um evento, é da hora, mano. Claro. E uma violência de fora para dentro, de cima para baixo, polícia, como uma violência às vezes horizontal, que como o Fanon diz, aquelas questões todas provocam. Então não é um evento, é como tu dizes, e dizes bem, as coisas estão toda hora acontecendo. Isso é que essa atenção é importantíssima. Sim, mas a questão que eu estava a colocar era mais que assim, isto é, usando uma expressão rápida, que é: o racismo não é produto das raças. As raças é que são produto do racismo. A ideologia do racismo é que criou as raças. E o que querem, provavelmente, e eu agora estou a pôr politicamente num lado, o que querem aqueles que são racializados é abolir essa diferenciação, essa hierarquização.
de modo a que os brancos Nós não não sejam queremos brancos da mesma coisa e os Não se negros... quer abolir a diferença, quer-se abolir essa hierarquização. Não, que se hierarquização. criou entre diferenças. Bem, se quiseres, do ponto de vista de géneros, quer dizer, o homem e a mulher não vão ser iguais quando houver uma total igualdade. Porque os seus papéis vão ser completamente diferentes, não é? Eles estão imbuídos numa estrutura de poder, não é? E para ganhar isso é preciso que não sejamos 10, é preciso que sejamos 1000. Essa coisificação que se fez das mulheres, dos negros, das outras pessoas, coisificou-se para se explorar. Sim, Exatamente. é isso. Então, uma coisa que tem me deixado muito esperançosa, que é raro hoje em dia a gente ficar esperançoso, né? Mas é o seguinte, o que aconteceu agora no Brasil com a campanha política para tentar derrubar o Bolsonaro e brecar o bolsonarismo, que é muito maior que o Bolsonaro. O Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente do Brasil durante muitos anos, ele é um homem que veio do movimento sindical, não é? E que então ele fundou o Partido dos Trabalhadores e ele criou uma série de políticas para os pobres, né? E ele entende o que é ser pobre. Os indígenas, para chegar de novo na floresta, né, que é o tema do projeto Terra Batida, os indígenas não são pobres. Os indígenas que vivem nas suas aldeias na floresta, eles são outra coisa. Houve muitos equívocos na política indigenista nos governos do Partido dos Trabalhadores, porque inseriram, pensando em fazer o seu melhor, os indígenas na política que era para os pobres que já estavam nas favelas. E o que acontece? Quando você insere o indígena nessa lógica, você está forçando ele a sair da vida dele, na aldeia. Sim. E agora, na COP27, o discurso do Lula, ele estava ao lado de 2 deputadas federais indígenas, Célia Chaquiabrá, Sônia Guajajara e Joênia Opchana, que agora está terminando o mandato. E o que eu vi ali foi: ele está tentando aprender a lição. No próprio vocabulário dele. Sim. Assim, porque a categoria trabalhador é central para ele entender a realidade. Alguém está soprando, e tem que soprar muito mesmo, porque o homem precisa aprender, né? E eu sou lulista desde criancinha, tá? Eu não sou crítica ao Lula. Eu tô aqui, eu sempre votei no Lula e sou lulista. Mas eu fiquei assim, chorando de dizer, o homem está com 78 anos e está correndo atrás de aprender a lição do que é pensar uma política para os povos indígenas no Brasil. E afinando o vocabulário, sabe? Ele escorregou, ele falou o pobre, comparando com o indígena, mas você via que ele já sabia que era diferente. Aí eu falei, é uma esperança. Dá para aprender com quase 80, né? Há 2 coisas engraçadas que eu queria sobre esta coisa falar. Uma é um escritor que já morreu, muito engraçado, o Moacir Scliar, do Rio Grande do Sul, que tem num livro chamado A Majestade de Xangô, que como interno identificou que os verdadeiros explorados no Brasil eram os indígenas e mandou os militantes fazerem discursos a apelar à mobilização dos indígenas. Então estavam vários militantes comunistas a fazer um discurso na Baixa de São Paulo a apelar à mobilização dos indígenas, onde não havia indígenas. Mas mostrava de alguma forma, para além de cima para baixo, mostrava de alguma forma uma consciência dessa coisa. E a segunda é uma interessante questão da esquerda, já muito antiga, no ano 2000, que os zapatistas, quando chegaram à selva, vinham como partido marxista-leninista e no meio das comunidades indígenas foram mudando a sua forma de funcionar, haver consensos em vez de haver maiorias-minorias. As mulheres votaram a abolição do álcool nas comunidades porque era um problema acrescido em relação às coisas indígenas e, portanto, houve ali uma mudança. E agora vamos voltar ao Lourinhã, não é? Dos zapatistas diretos para o Lourinhã. É uma terra bastante retrógrada nesse sentido. Os indígenas da Lourinhã. Já que a sede do PCP foi queimada na Lourinhã nos anos 70, então. Sim, eu acho que só para te avisar que é uma transferência muito grande. Mas qual é que é a pergunta? Para irmos para a Lourinhã. A pergunta da Lourinhã é que tu, no primeiro álbum, falaste da aldeia, não é? E isso achas que é uma identidade que se está a perder aqui? Isto é, esta ligação diferente que se tem com a terra, com o campo, se foi perdendo? Bom, eu acho que isso é um facto nas últimas décadas, no mundo todo, não é? Há cada vez uma maior população a viver nas cidades e para mim também não há um problema por causa disso. Quer dizer, há vários problemas ambientais por causa disso e há a desertificação do território e todas essas questões, mas que não é a minha especialidade, portanto eu não saberei aprofundar muito. Mas no fundo nesse álbum que eu quis, o álbum chama-se Cidade de Saloia. Pronto. E o que eu quis foi um bocado gozar com o termo de alguma maneira, porque Saloio hoje, e eu
quando as entrevistas focavam um bocadinho nisso, Saloia é visto como uma coisa negativa, um gajo que não tem estilo, que não sabe estar nos sítios, não é? Que não tem linguagem afinada. Mas na verdade a origem dessa palavra era de salaio, que era de salário, e era daquela região norte de Lisboa para onde supostamente foram expulsos os muçulmanos que viviam na cidade, e depois se tornou a designação daquela região, que era a Zona Saloia, que era, na verdade, quem alimentava, quem lavava as roupas e quem fazia com que a cidade se pudesse manter. Portanto, e, no fundo, também foi uma população marginalizada de alguma maneira. Claro. E eu quis gozar um bocado com isso, porque quando vim para Lisboa, eu estudei no Porto, depois saí da Lourinhã diretamente para o Porto, que também é uma aldeia grande, transformada em cidade, e depois vim para Lisboa e percebi que, na verdade, andando por alguns dos bairros, eram pequenas aldeias juntas. Se calhar há umas que já são vilas, não é? Vais ali para as Avenidas Novas, se calhar já tem um aparato de vila, mas vais para a Alfama e é uma aldeia. E no fundo o que fui percebendo foi que havia algumas pessoas que vinham da minha terra, colegas que vieram estar para Lisboa, e que de repente se deixaram deslumbrar. E a cidade era uma coisa nova e que tinha mais valor. E quando eu pensava, não, é mais ou menos a mesma coisa. São pessoas que trabalham, vivem e em comunidade e têm outro tipo de linguagem, se calhar usam outras palavras, tiveram se calhar em alguns casos mais acesso, dependendo das populações que se fala, mais acesso à cultura, tiveram outros acessos a menos, por exemplo, que eu tive, de comer fruta da árvore, de estar a 10 minutos de praias vazias, que pronto, ninguém vai também porque é frio, é um facto e chove muito, mas que era um bocado gozar com isso, que é a cidade às vezes... Ninguém dá valor às praias com chuva. Pronto, mas eu... É uma descrição terrível. Abaixo de descrição das praias com chuva. Mas no fundo foi gozar com isso, que é um bocado uma pompa que eu nunca valorizei muito. Eu sempre desprezei um bocado de... os Salões, essa malta das terriolas. Não, as terriolas é a maior parte do país ainda. E essas pessoas existem, convivem, fazem filhos, cozinham, dormem à noite, ou seja, existem, não é? E imigram para o Luxemburgo. E imigram para o Luxemburgo também quando não há trabalho, ou começaram por emigrar para a cidade, que é outra das coisas que eu percebi em Lisboa, que é, tu vais ver as coletividades antigas, dos amigos do Minho, os amigos que entretanto já fechou, foi vendido para um hotel, pronto, mais um clássico. E todas essas coletividades que existiam, e no fundo, Lisboa é uma mistura de aldeias do país todo. Exatamente. Pronto, e aí foram essas pessoas que fizeram Lisboa. Se calhar havia, obviamente... Quer dizer, todos os territórios, em última análise, foram um sítio para onde as pessoas foram. Não é? Há muitos milénios atrás, Lisboa não teria ninguém também. E depois passou a ter populações e foi tendo outras. Mas no último século, Lisboa é uma cidade de Saloia. É um conjunto de pessoas que vieram para cá morar e trabalhar e criar a gentrificação cidade. da tua música entre esta cidade de Saloia e as palavras caras? Um processo. Não, e é outra. Sim, se calhar como é que é? Tomei do meu próprio veneno. Não, no fundo é um pouco, acho que é gozar um bocado com o mesmo tópico. Palavras caras, aí tem vários sentidos. Caras de queridas também. E caras de gostosas e mais de um palavreado mais rebuscado, mas no fundo é a canção que dá nome ao disco, que se chama Palavras Caras, que está com o Luca Argel, convidei-o para cantar, e que é no fundo uma história de amor, de desamor no caso, muito básica, usando palavras rebuscadas. Um bocado para puxar que a linguagem em si, por ser rebuscada, não traz necessariamente nada de novo. E até o contrário piora, também, não? até pode piorar. E o contrário também, quer dizer, que a ferramenta em si, podes usar palavras muito simples para dizer verdades incríveis, não é? E que batam nos outros, e usar palavreado super rebuscado para não dizer nada. Aliás, na política isso é o mais comum de se ver discursos políticos. Agora já se simplifica, agora acho que é o contrário deste método, ou não? Ultimamente é mesmo usar o mais básico do meio. Tu vês os cartazes hoje em dia e mesmo os slogans, acho que é uma simplificação. Não havia bagalhoça para o refrigério, tu encalhavas na fossa do vitupério. Eras Dona Saragossa e eu só Rogério, que cantava a velha bossa, qual canção sério. Não havia bagalhoça para o refrigério, tu encalhavas na fossa do vitupério. Eras Dona Saragossa e eu só Rogério, que cantava a velha bossa,
aos canção sério. Bochechavas e cuspias. Sim, mas quando ouves os discursos às vezes, sim. há assim uma coisa. É como os contratos de eletricidade. Ou seja, no fundo aquilo é pôr linguagem confusa e ninguém perceber. nem digo que é Exatamente, complexa, é exatamente. simplesmente confusa e às vezes é errada para as pessoas não perceberem que é a linguagem dos contratos, é a linguagem de quem quer indrominar o próximo, no fundo. Uau, exatamente. Não é? Porque aí tu estás no fundo a usar uma linguagem complicada e às vezes vamos dizer mal escrita, ou que no fundo o outro não vai acessar, tanto que as leis são feitas assim, Exatamente. porque é muito mais fácil controlares o outro se ele não saber o que é que está a assinar. não é? Exatamente. Além de que arranjas uma série de profissões para traduzir essa Claro, língua. arranjas Exato. o notário, Exatamente. exato, que a gente tem que ir sempre com os papéis levar não sei quem, não é? É um clássico. É mesmo, e pagas 7,90 paus, e 20 por uma assinatura, e pelo olhar para aquilo e dizer-te sim, tu já leste, é verdade. Muito verdade. No fundo, palavras caras era um pouco Yeah, sim. gozo com isso. Que fixe. A tua música também mudou bastante, não é? Não, esse projeto é um. Mas os continua, é outro. continua em paralelo. Sim, estou a escrever, tenho escrito muito. Quero lançar este ano que entra uma coisa daquilo. Em paralelo os dois. Pode ser. Nós somos multiversos. Eu costumo dizer, eu sou esquizofónico, é verdade. Muito bom, muito bom. É verdade, mano. É isso. Claro. Uma das coisas que tu falavas a curtir é, nessa questão de imaginarmos outras coisas, é esta especialização, não é? Também dizer, então mas porquê é que agora também fazes vídeos? Uma das coisas que me irritou bem nesse processo do preto é, de repente, estarem-me sempre a... Então, mas e os chulás? Eu sou o chulás pessoa, eu posso fazer um álbum assim, e outro assado, e outro cozido. Tu não vais perguntar ao Sun Ra ou à Alice Coltrane as múltiplas viagens delas. Não é? Às vezes perguntam-me aqui porque se a minha cabeça for para outro espaço, de expressão pode ir. Mas não, agora ficaste aqui, estás engafetado aqui, tens que fazer isto porque é a demanda. O público quer, ou não sei o que, isso irritam profundamente. E eu não deixei de fazer isto lá, estou por aí estou a escrever, aí de lançar um álbum que sai assim de repente. Com R também na palavra? E qual? Com R na palavra de início, os teus álbuns começam todos com não, R. era rap, não era só R, era rap. Represálias, repensar, repressão. Ok. Era rap, a primeira eram só palavras. Não, agora já não, acho que não. Não sei, mas tenho escrito sobre algumas das questões que a gente fala. Mas O que muda musicalmente no preto está... sim, a base musical é diferente, porque eu sou cabo-verdiano, meus pais sempre ouviram outras músicas em casa e no beat hip hop trazido da América do Norte vem entendido uma ideia que aquilo começou na América e eu penso, não começou na América. Esta música, esta realidade, esta música, este 13, este 4x4 e este não sei o quê vem nos barcos e nos ventos. Sim. Caiu no Brasil, deu isto, caiu em Cuba, deu aquilo, caiu na América Central, deu aquilo, caiu na América do Norte, deu jazz, blues, gospel, rock. Agora não vem a dizer, então, mas o hip hop é do Bronx. Eu comecei a fazer essa reflexão durante uns tempos e disse, não, já não quero rejeitar isso, porque isso para já é o mesmo imperialismo americano exportado, seja negro ou branco, não é? Pronto, é tudo da América. Que é uma coisa que eu quero. Meus pais vêm, o barco, a minha mãe vem mesmo num barco, chama-se Niassa. O barco vinha de Moçambique, São Tomé, Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde, trazia as pessoas. Eu sei no barco que a minha mãe veio. Eu quero falar, porque é como tu dizes, o colonialismo não acabou. Cabo Verde não acabou, Cabo Verde é um projeto colonial. Eu quero falar nessa linha direta, não quero falar na maneira como as pessoas da América do Norte veem a abolição da escravatura, termina um processo e como... Não, nós estamos, ainda agora vou mandar este catástrofe que foi a Lisboa Metropolitana, onde é que foram buscar 300 e tal motoristas em Cabo Verde. A Cabo Verde, eu também tive essa notícia. Que é isso senão uma mão de obra para vir explorar extraordinária? Que é isso senão um contratado? Então é aí que eu digo, o tempo é igual. Quando a gente precisa, havia a figura de contratado para os campos. E quem são estes? Não são contratados? Estas camareiras que foram buscar nas escolas de hotelaria em Cabo Verde, quem são elas? Contratadas. Já não vêm no avião, que é só um porão igual ao porão que a minha mãe veio. Quer falar disso? Então, a tua última canção é sobre Uber, não é? Essa minha última canção é sobre estes. Chama-se Amor de Uber, que é sobre. Que o pessoal às vezes não entende, mas é sobre a uberização de todas as relações. Entre sai, tem que vai, deixa suba.
vem e vai, que esse péssimo vai, mas nunca culpa. E vai, não vai, da boca eu peço a surrumba. E vai, não vem, tanto se me deu amor e uva. Banho na curva, me deixam na esquina ao pé da paragem. Essa noite foi turva, acordei na neblina, amor de passagem. Não gostei da viagem. Não é só a uberização, nós estamos numa uberização de todas as relações. As de trabalho, mas as pessoais também. O descartável, o imediato, o efêmero, agora a falsa abundância. Relação de consumo, não é? É uma relação de consumo, exatamente, não é? E olha, agora não deu aqui, vou ali. E é esta a tese. Mas é partindo, né, e no sinopse disso fala, não, é perceber as relações pessoais como todas as outras, entre as quais o projeto da uberização é desde este trabalho a todas. Não é? Para já a memória afetiva que temos umas como as outras pessoas, não é? Descartarmos, usarmos, que isto faz parte do processo de brutalizar-nos também, não é? E de reduzir os laços de solidariedade que temos, não é? Solidariedade é que é uma palavra universal. Isso sim temos que ter em todas as, não é? E isso é um projeto autonomizar, atomizar, individualizar ao ponto de que, não é? Chegas em casa, o teu filho ou a tua filha está lá dentro de um quarto com o seu telefone, assim, isto é a uberização de tudo, e tudo vem e chega por ali, inclusive, e essa música não é nada moralista, eu fiz questão de dizer, não é uma visão moral. A outra música cá de vista chama-se Templo de Sílica, que é sobre isto, é tudo isto, é este templo de Sílica, é tudo aqui, isto é o Deus, não é? O Aldous Huxley já falou disso, e não é? Estas relações que são mediadas por isto, Como isto não é? não está a ser fruta filmado, é vem preciso dizer que eu estou agarrado ao eu também telemóvel. cresci com a xixada. Como isto não é filmado, é preciso dizer que estás agarrado ao telemóvel e apontar para ele. Não, eu estava a escrever, porque estava a escrever o álbum do Diogo e estava a escrever esta sequência da palavra Saloi, porque eu sou de uma zona que logo a seguir já é Salões, como dizem, Montijo, não é? Quer dizer, Almada é South Bay, Lisbon, South Bay, a Almada para lá é Salões também, né? Quase. Agora não, agora é Gália, né? O Seixal está tão gentrificado de francês que a gente já fala mais francês no Seixal que não sei o quê. Mas é isso, para mim é uma questão importante, não é? É tudo ser mediado por aqui. Eu cresci na chinchada também, íamos da escola, íamos apanhar peras, maçãs, comíamos, enchíamos a barriga, tirávamos o resto. E hoje em dia há este perigo de, não, tudo chega por aqui, não é? Tudo chega nesta ideia de que é rápido, imediato, que também é uma questão, para mim, do ponto de vista humano, aquilo que tu dizias, né? Essa pressa é muito inimiga de tudo, não é? E essa ansiedade. Há coisas que vão demorar a chegar. Nós agora com esta crise das questões do canal de Suez e que a gente começa, afinal, começa a perceber, as coisas vêm de longe. E quem são estas pessoas que fazem muitas dessas coisas, não é? Não é? Quem são esta t-shirt de 5 euros que eu compro todos os dias na Inditex? Quem é que as fez? Porquê é que agora tens que... nós músicos, né? Agora cada vez que queres comprar um transformador e que não há porque a Thomann diz lá 5 semanas. Porquê? Porque antes chegava tudo. Porque as coisas antes pareciam que nasciam na finança quando nascem na materialidade e no trabalho. É? E essa alta finança, essa big tech criou um metaverso em que a gente acha que clica, aquela cena plim, plim. As long as you got money. Claro. Sim. Isso é uma falsa ideia montada na expropriação, montada na ideia, na escravização das Na pessoas. escravização das pessoas, naquilo que tu falavas. Claro que as pessoas foram todas para a cidade, não só em Portugal, em África, em todo o lado, porque as monoculturas, para a gente comer o nosso tomatinho e não sei o quê, então estão a expropriar as pessoas das suas terras em todo o lado, e claro que elas se concentram. E algumas das cidades mais problemáticas, porque estão a crescer mais rápido, vão ser as da África e algumas da América do Sul, não sei o quê. Aliás, há 15 dias morreu um sociólogo, historiador, que escrevia sobre isso, o Mike Davis. Exatamente, que escreveu o Blade Runner. O Blade Runner, o City of Quartz. Exatamente. E a Aldeia dos Bairros da Lata. Exatamente, Slums, que ele veio com o tema de Megapolis, que ele falava de São Paulo, obviamente, falava já de Lagos na altura, e falava de uma ideia muito interessante que era os distritos sociais, não é? Que era as cidades dentro das cidades, as subcidades, as cidades a diferentes velocidades, que é o que a gente tem aqui. Os indígenas, por exemplo, pegar nisso. Tens o centro, e que outras cidades são essas? Quem são essas pessoas que agora, então, com esta gentrificação, que vão morar, temos que ir morar lá para o Pinhal Novo? Passo 40 paus, claro, mas vão para o passo barato porque agora já são 2 horas de onde tu vens. Exatamente. Sim. Que transportes são esses? Como é que com esta revolução dos transportes, os transportes passam cheios e nem param e não sei o quê? Porque a cidade continua a precisar destes salões, como tu falavas e muito bem, para vir. Agora é fazer camas, servir
pastéis de cabra, pastéis de bacalhau, com queijo de da cabra, Serra. e essas tretas todas, essas pessoas Yeah. continuam a existir. Não é? Mas não, é Lisboa, É. tropical, não sei das quantas. Não, as pessoas estão lá, pode demorar 2 horas, não é? ir e 3 a ir e voltar, mais as que trabalham. Tem hora de entrar, não tem hora de sair. O transporte pode estar, pode não estar. Os barcos são cancelados a toda hora. Já viste como é que é viver na margem sul neste momento? São esses salões. Não é? Então, é isto. Estas coisas não vêm assim. Estas camas não aparecem limpas porque carregou-se aqui. Não é? A comida não vem do nada. Eu fui a Almeria, mano. E Fogo. deve ser a cidade mais feia do mundo. É o sítio mais. Aqueles oceanos de plástico, como eles chamam. Impressionante. Aquelas pessoas estão a morrer. E essa hipocrisia. Não, imigrantes ilegais. Não, mas vamos deixar entrar. Claro. Vão trabalhar numa chantagem incrível nestas estufas. Sem papéis e sem Para ver- papéis. e sem papéis. Borrifar pulverizante que bate no plástico e volta para ti. Estão a morrer. Mas para nós o tomate vem dali da prateleira. Não vem, pá. Esta noção de que as coisas não chegam. E é preciso que sim, que se atrasem, que haja mesmo falta para nós entendermos o que custam as coisas. Sim, que haja uma noção mais da realidade. Numa das pensadoras feministas que tu citavas, que é bióloga, etc., não sei o quê, ela diz a certa altura que é preciso tirar o homem da centralidade da vida. Tirar o homem da centralidade da vida é também tirar estes fenómenos todos da centralidade, porque há uma outra moral que está para além do capital, não é? Quer dizer, ou não? Tirar o homem, é bom você falar o homem, porque é o homem com um H maiúsculo, Portanto, é a humanidade. os seres humanos, mas é também o homem, Também. né? E é o homem branco. Então, porque essa humanidade, ela está desenhada a partir da centralidade do homem, e esse homem é branco, né? Então, é um homem com H maiúsculo, branco, e a humanidade. E de fato cinzento, às riscas. Mas também o que ela e outras, né, pesquisadoras também, como a Anat Singh, que é uma antropóloga, a Donna Haraway, você está falando da Donna Haraway, é uma bióloga, e, bom, uma pensadora feminista, que elas também estão chamando a atenção para a gente, é que a gente vive em ambientes multiespécie o tempo inteiro. Então, ela vai falar, sei lá, ela fala num dos textos da relação que ela tem com a cadela dela que está doente, que está tomando hormônios, e de como aquilo também entra no corpo dela. Ou a gente pode pensar na nossa flora bacteriana, né, aqui na intestinal, que ela fala são os nossos... a gente vive compartilha a intimidade do nosso corpo, mas a gente não sabe. Aqui temos o João, a Maria, a Ana, né? Eles estão lá e são milhares, e o nosso corpo e a nossa vida é feita desses encontros. Então, o que ela chama atenção também pra gente eu não sou uma indivídua aqui, né? Que a minha pele cria um contorno, e pra dentro sou eu, e pra fora é o mundo, né? Eu, pra existir aqui, tá cheio de bichinho aqui, se calhar eu tenho piolho, se calhar eu tenho pulga, e pra eu conseguir ir a casa de banho todo dia tem de ter os bichinhos bons pra me ajudarem aí, senão não vai. Então tem um equilíbrio biótico em cada coisa. Eu, pensada como uma indivídua, supostamente, com números, com nome, eu não sou uma indivídua, eu também sou um ambiente, né? E eu para poder existir, esse ambiente ele tem que estar em equilíbrio, e ele pode estar em desequilíbrio. Então, quando a gente pensa, sei lá, no Covid-19, que foi um grande desequilíbrio, né? Que tem a ver com todo o desequilíbrio ambiental, isso não acontece só lá fora da gente, isso acontece também dentro. Então, a gente mesmo pode ser pensado não só como humano, porque no fundo, se a gente for levar a sério, quantos seres estão aqui em mim? Eu carrego e eu nem há uma reunião de condóminos para decidir. Não, eu nem... Aliás, assim, ó, no Brasil a gente usa essa expressão, eu cago e ando. Ok. Eu cago e ando pra eles, assim. Sim. Eu não quero saber quem são, né? Se fica muito ruim, eu vou comprar uns probióticos na farmácia e tento me organizar, mas... Eu não penso, bom, eu tô aqui, eu sou todas essas vidas, para o que dá no... Mas é engraçado porque é uma autora que, um dos livros mais famosos é o Cyborg Handbook, não é? Sim. E é sobre o transhumanismo, não é? Sim. É engraçado como é que há essa inflexão, ou não é uma inflexão? Então, isso é uma coisa bem complexa, porque ela vai escrever o Manifesto Cyborg bem lá atrás, e depois agora ela vai escrever... no intervalo, uma série de livros que vão pensar essas relações com as espécies companheiras, então nesses vínculos, e depois a possibilidade da gente se pensar como holobiomas, ou seja, isso que eu estava tentando descrever. E o ciborgue tem a ver com a vontade feminista daquele momento, foi uma demanda, esse texto que ela recebeu, de uma organização de feminismo socialista, para pensar o que seriam os desafios do feminismo na era Reagan e Thatcher. Então era um pouco assim...
como é que dá para pensar o feminismo agora, face a isso que se apresenta com esses dois governos, Reagan e Thatcher? E ela vai tentar, então, imaginar, e claro, que a entrada que acontece ali, bom, a gente está num contexto de Guerra Fria, mas a tecnologia da informação também chegando para fazer isso, que hoje, né, a gente está aqui com o telemóvel, ali era uma grande novidade. Então ela vai tentar se confrontar com isso tudo. Então pensar que, no fundo, sei lá, eu aqui, os meus óculos, né, isso aqui me faz uma ciborgue, mas também tudo que eu estou usando, mas também tudo que eu estou comendo, como ele falou, porque no tomate tem um não sei o que, e está ligado com a indústria do veneno. Então, nós também não somos puros, né? Claro. Então, essa vontade, eu acho, esse esforço de retirar essa falsa centralidade do humano que foi criada por homens brancos aqui nessa coisa terrível que a gente chama de Europa, né? E assim, então como... Não havia centralidade quando a Ásia dominava, do humano? Não sei, acho que na Ásia, as Ásias são muito, né? São muitas, a própria noção de humanidade não funciona dessa maneira. Portanto, a partir do Renascimento é que há uma passagem de Deus para o homem. Não, e a própria coisa de Deus, se a gente for... Aí a gente vai falar, lá na Grécia, não é? Com essa ideia de que há uma imagem, há uma cópia, então alguma coisa que seria a ideia e estaria replicada, e essa ideia seria a origem. Então tem um platonismo que vai... Eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas o que a gente está tentando... E aí os povos indígenas ajudam a gente, aí todos os povos, né, que lutam contra o capitalismo e que insistem em viver de outros modos ajudam a gente, porque eles não esqueceram nunca, não é? Não Eles construíram um antropocentrismo. E então a gente pode ir ali, verdade. a gente pode, então eu coordenava um projeto de extensão universitária lá no Rio de Janeiro, que eu trazia pesquisadores, convidava pesquisadores e artistas indígenas para interagirem com os meus alunos, que era meio para isso, assim. Tá, vamos aprender com esses mestres, porque 3 dias que eu passo com um professor indígena, eu vou aprender coisas que nunca ninguém me falou na vida, nenhum livro. Quando eu li o Bárbaros São os Outros, o impacto foi esse, né? Tipo, era uma divisão totalmente diferente. Ele dizia, não, eu sou só parte de todo este ambiente. Se eu matar aquele bicho que vou orar, vou pedir desculpa, né, caça por si, não é só matei, comi, acumulei, já vou matar 20 e guardado. Não, se eu matar 20 já desequilibrou. Sim, mas há uma passagem no Fernão Mendes Pinto que eles, quando assaltam um barco, e então começam a comer, e está um gajo que está fugido num armário e sai e diz, e a seguir eles rezam. E o gajo sai do armário e diz assim: que povo são vocês que primeiro comem e depois rezam? Havia uma certa pragmática. Bom, quando a gente vai ao mercado hoje, o cúmulo para mim é quando a gente vê as frutas ou os legumes cortados. Porque os animais a gente já vê cortado e aquilo quer tirar, né? Sim. Mas é aquela coisinha ali, não, num plástico, às vezes é uma batata cortada com uma cenoura cortada. É muito fácil. Sim, quando não tem uma maçã com a capa plástica por cada uma individualizada, que é assim uma coisa. Tu que apanhaste as maçãs nas árvores, o que é que sentes disso? não havia plástico. Essa industrialização. E também não vou ter agora um romantismo. E havia. Usava-se muito veneno na agricultura, mesmo nas zonas rurais. Não tenho cá nenhuma. Mas eu comi fruta das árvores também e vi as coisas acontecer, quer dizer, vi a estraqueira dos porcos, ou seja, um bocado esse ciclo que acontece e que tu tens mais acesso quando não estás numa zona rural, percebes, ok, este alimento vai se transformar naquilo, que vai para este lugar, que vai dar X nutriente, que a árvore daqui a uns meses vai dar outra vez, no fundo, começas a perceber uma noção de ciclo. E quando vês as coisas no supermercado, às vezes é um bocado assustador, porque parece que aquilo apareceu do nada. Brilhante, e tu pensaste, imperecível. Imperecível. E pouco saboroso. E já é pouco saboroso. Pouco saboroso. Não, e tu vês, por acaso é uma coisa engraçada, interessante aqui em Lisboa, se tu fores às lojas muitas vezes de pessoal do Nepal e da Índia, que muitas vezes têm frutarias, tu vais comprar a fruta de segunda categoria, que é o que se vende no Marl, que os grandes hipermercados não querem, compras a fruta mais barata e geralmente a fruta é muito mais saborosa. São mais pequenas, têm formas diferentes, não tem aquela imagem, mas também levaram com menos coisa, porque ninguém a quer, de repente, e eu achei isso interessante. Isso aconteceu. Vem pessoal que geralmente já estão em melhor posição daqueles que estão nas estufas do Alentejo a serem explorados como caraças, mas mesmo assim vêm numa situação precária e de repente eu estou a comprar fruta e a pensar, ok, eles estão-me a dar aquilo que eu tive na infância.
estão a possibilitar que eu esteja a comer uma coisa que eu comia na infância, que é muito melhor do que se eu for ali ao Super Pingo Doce que diz que tem todos os produtos nacionais e blá blá blá. E eu acho isso... Por falar coisas. Falar em todos os produtos nacionais, para a gente acabar isto, tu, 30 de novembro, no Maria Matos, tem espetáculo. É verdade. Confere, às 21 horas. Às 21 horas. Na véspera de feriado, para poderem ir os boémios e os trabalhadores também, ao pé da estação de comboios de Romarieiro, para poderem chegar de vários lados. Em Romaria. Em Romaria, espero eu, porque tenho que lá para muita gente. Sim, é o lançamento, no fundo é o concerto de lançamento deste Palavras Caras, e vou estar eu na voz e no saxofone, vai estar o Olmo Marino na guitarra de 7 cordas, o Carlos Garcia no piano, o Juninho Ibituruna na percussão, e depois vamos ter 3 convidados, o Nicolas Farrugia na guitarra, o Salvador Sobral na voz e o Luca Argel na voz, que vão tocar as canções, as 2 canções que gravaram no disco. Tu parece um tempo antigo, porque é assim, tu metes montes de músicos a tocar nos teus álbuns, faz-me lembrar o Júlio Pereira, quando fazia o Fernandinho Vai Ouvindo, tinha todos os músicos que havia, desde o Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Marco Paulo, no Marco Paulo não, mas o Hermano José, metes montes de músicos, tens para aí 20 músicos. 21 anos, total. Eu acho que tem a ver com a minha vida dos últimos anos aqui em Lisboa, de ser músico freelancer e ter tocado com montes de projetos em montes de estilos diferentes, e fez com que eu fosse escrevendo canções a pensar nesses vários estilos. E o que acontece é, eu escrevi um samba, o que é que eu vou chamar? Vou chamar este percussionista que toquei naquela banda, vou chamar aquele trombonista que... E depois tenho um rap, ok, tenho um amigo meu que agora está a trabalhar com máquinas, assim, ok, vou chateá-lo. Ou seja, às tantas é um bocado megalómano, mas pronto. Mas isso, claro que isso dá. Okay? É muito bonito. E para mim, no fundo, aquilo o álbum acaba por ser um mapa quase afetivo também das pessoas que eu vou conhecendo e tocando e que ficaram ali imortalizadas para mim, que eu fico muito honrado que elas tenham querido estar lá e isso traz uma variedade ao disco, que é uma coisa que eu gosto. Pronto. Tu, a 26 de novembro, no CCB, no Preto Solage. Preto. É incrível. Preto. De Cabo Verde. Preto. Mas de que ilha? Este acento é de Santiago, mas não é preto, pronto, porque é isso. O preto é uma coisa que o branco construiu, a maneira como nós olhamos o preto ou o branco. O branco construiu-se e teve que construir o outro para o poder explorar. Preto é aquilo que o Baldwin diz ou o Fanon diz. Não, isto é uma reconstrução. E há um novo imaginário. O projeto preto é precisamente outro imaginário. O que é possível? Porque não sou eu. E é preto no sentido em que, como dizia o Baldwin, I'm not your Negro. A minha é preto, mas não é esse que tu escreveste aí na narrativa da história dos últimos 200 anos, não. Estás a ver? Esse não é o meu mapa. Então é preto. Por isso é que é sempre assim, o preto. Não, é o preto, porque é outra entidade. Afronauta. Vou estar lá com o Henrique Silva, dos Acácia Maior, com o Mico Trovada, com o Alex Herrero e com o dançarino Lucano Passi. E ainda vou convidar o Brian Magalissá, porque ele fez 2 músicas connosco. Fez este cheio de cor e fez no Corá, né? Brian Magalissá, mestre do Corá. E a Hilda Vaz, que é uma senhora do batuque incrível, do casal, da Boba, que estamos a trabalhar. E o John Brava, que é baixista de cordas dos Cordas de Sol e guitarrista, e vai estar também nessa música com a Hilda. Ok. E vai? Ias? E mais? Não, tá bom. Ouvi na conferência que há um projeto a decorrer aqui em Portugal depois desta... Então, para o ano, o Terra Batida, projeto coordenado por Rita Natalio, a gente está pensando numa parceria com um projeto que eu criei em 2020, que é um programa de estudos independentes em torno da Donna Haraway. A partir dela, a gente saiu lendo um bando de feminista e a gente tem feito ciclos de leitura online. Então, tem reunido portugueses, brasileiros, às vezes pessoas de outros lugares do mundo, a gente fala português. Então, a gente tem esse mês um próximo ciclo onde a gente vai ter 4 encontros para ler o livro da Anna Tsing, que é uma antropóloga americana e que agora acabou de sair em português. Que isso também é uma questão, né? A gente demora para traduzir as coisas e saiu em português. Então, a gente vai fazer 4 encontros online para ler esse livro. Isso é aberto para quem quiser. Então, é muito bom, porque às vezes a gente junta 50 pessoas de todos os tipos ali. E ano que vem a gente vai
trabalhar nessa parceria. Terra Batida Humosidades é o nome desse programa que eu criei para pensar, então, como é que aprofunda essa parceria Brasil-Portugal no enfrentamento aí dessa nova imaginação das questões climáticas, juntando artistas e cientistas. Ok. Bom, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado também. Foi a conversa para além do possível e muita sorte para os vossos projetos. Obrigada. E muita sorte também para este podcast. Tu pega somewhere e te deixa anywhere, mas te leva nowhere. Confere o pick-up-place desse amor, confere. Amor que não volta a passar cartão, mas te deixa com um rate para a próxima, para o próximo que vier. Amor que deu story, mas nunca foi história, foi só fé de ver. Amor de quem freta para não fazer fretes, depois acabas tipo trotinete largado elsewhere.